Ai, carnaval, a maior festa do Brasil. Milhões de pessoas nas ruas e a mídia só falando de samba e glitter. Aquele clima de festa que toma conta do nosso país. Mas você já parou pra pensar o que acontece nos bastidores enquanto todo mundo tá distraído? Bom, é isso que eu vou te falar. Criar conteúdo é fácil, chamar atenção é outra parada. Meu nome é Eduardo, junto com a Na Estrada já colaboramos no marketing das maiores empresas do Brasil. Além disso, já ajudamos mais de 1000 alunos, empreendedores, profissionais de marketing e influenciadores a se destacar nesse mercado. E hoje eu quero te falar um pouquinho sobre o que você acaba não vendo no seu dia a dia. O que você vai descobrir nesse vídeo? Como que o governo usa o carnaval para esconder problemas e crises políticas. As decisões importantes que foram tomadas enquanto as pessoas estavam distraídas. O impacto real dessa estratégia na sua vida e no seu bolso. Como empresas e negócios utilizam movimentos estratégicos para impactar o seu negócio. E estratégias ocultas que influenciam a sua tomada de decisão sem que você perceba. Eu não sou a única pessoa a fazer essa correlação de que o carnaval é um movimento de distração em massa, então eu acho que vale a pena a gente analisar. E lembra do que eu falo para vocês. Tudo que você vê na internet vale a pesquisa. Não acredita em tudo que as pessoas colocam na tela de vocês. É sempre muito bom pesquisar e entender se aquele raciocínio faz sentido ou não. Enquanto o Brasil inteiro tá sambando, as medidas impopulares vão passando. Por quê? Porque as pessoas estão distraídas. Quem vai se preocupar com o aumento da gasolina enquanto tá rolando festa, né? E é bem claro perceber esses movimentos acontecendo quando você analisa as notícias. Historicamente, reajustes de combustível, tarifas de ônibus e energia elétrica são alteradas em momento festivo. Medidas impopulares que também são aprovadas em feriados prolongados, dificultando a reação do público. E no fim, escândalos abafados. Diversas notícias de corrupção também são divulgadas nessa época, dificultando a sua repercussão. O governo não pode mudar o feriado de carnaval, mas ele pode escolher o momento perfeito para tomada de decisão. E adivinha? Isso funciona bem mais nas festas. E o governo só consegue fazer isso no final, pessoal, porque eles entendem exatamente quem é o público, quem são as pessoas que consomem o produto deles. Agora, traz esse paralelo para dentro do seu negócio. Será que a falta de conhecer o seu público e saber o que eles fazem em determinada época não é o que faz você não conseguir tomar uma decisão sobre o seu negócio, ou um lançamento de um produto, ou lançamento de uma nova linha? Isso impacta totalmente os seus resultados. E você precisa entender como um calendário pode mudar completamente o jeito que você vende o seu produto. O segredo para vender mais não é exatamente o que você vende, e sim quando você vende, qual é o momento mais propício para as pessoas comprarem o seu produto. Sempre vale lembrar que a pessoa, quando compra algo, ela toma uma decisão. Tem 100 opções para ela comprar, mas ela opta por comprar o seu produto. E o motivo é o que a gente precisa descobrir para saber como esse padrão de comportamento pode ser replicado para outras pessoas. Só isso que vai fazer o seu negócio crescer. As empresas que mais conhecem sobre o seu consumidor e o comportamento dele são as empresas que vão saber o momento certo de agir. Quem não entende de público acaba perdendo vendas por não saber o momento certo de agir. Agora, como que as grandes marcas utilizam essa mesma estratégia que o governo para ter resultado e como você pode aplicar isso para dentro do seu negócio? Vamos trazer paralelos a outros eventos, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Marcas como Adidas e Nike dominam a atenção global com campanhas massivas, patrocinando seleções de jogadores para que o seu produto seja visto e lembrado durante todo o evento. No fim, isso gera desejo por identificação e acaba convertendo em mais vendas. Porque quando o seu jogador favorito e a seleção que você torce e ama tanto usa determinado produto, é muito mais fácil de você se ver naquela situação e pensar, pô, esse produto pode ser para mim, já que tal pessoa que eu gosto usa, já que a seleção que eu admiro também tá usando. Isso acaba gerando desejo por identificação e por inspiração. E quando você vê um jogador que você gosta, uma seleção que você ama, usando determinada marca, isso faz você pensar diferente sobre aquele produto. Mesmo que ele não faça você comprar direto, você começa a ver sua atenção sendo focada para determinado produto. E isso pode ser o fator determinante para a tomada de decisão de compra. E no final, você vai escolher Adidas e Nike ao invés de escolher uma outra marca. Um outro ótimo exemplo é o Natal e como a Amazon consegue utilizar essa data para fazer os seus clientes sentirem que aquilo pode acabar a qualquer momento. A Amazon e várias outras empresas varejistas sempre utilizam a estratégia da urgência. Eles utilizam contagem regressiva para a promoção, ou seja, a promoção pode acabar a qualquer momento e você vai perder aquela oportunidade. Frete grátis temporário, anúncio personalizado com IA e tudo isso para estimular a venda da maneira mais impulsiva possível. Mas mesmo que a Amazon e outras varejistas façam isso muito bem, não tem como a gente comparar isso com as empresas chinesas, como por exemplo AliExpress, Temu, Alibaba e Shopee. Essas empresas estudaram muito o padrão de comportamento e perceberam que os usuários preferem entrar em compras quando eles são estimulados com gamificação. Então quando você entra em uma plataforma dessa, você sempre é submetido a um tipo de game que faz com que você ganhe algum desconto. Eu gosto bastante de entrar dentro desses sites para estudar como eles comportam e modelam o meu comportamento para conseguir aplicar isso no meu negócio. Mas é muito interessante que mesmo consciente do que estava acontecendo, eu ainda assim acabei fazendo compras no final. Eu recebi uma promoção que era muito pensada em mim. Enquanto mais você usa a plataforma, mais eles começam a entender como você se comporta e os melhores produtos começam a aparecer para você. E no fim, o melhor produto não é o melhor produto de fato, e sim aquele produto que você está procurando fazer a compra naquela hora. Então, quando eu entro no site para pesquisar uma meia e a ferramenta de searching traz uma meia visualmente impactante, interessante, bonita e barata, eu não tenho muitas objeções para não comprar. Então a tomada de decisão é, eu compro agora ou compro depois. E o comprar depois pode me fazer
fazer esquecer. Então as plataformas utilizam gamificação para você acabar jogando, para ganhar uma promoção e conseguir aquela meia às vezes de graça. Só que nesse de graça eles ancoram um produto misturado. Então como que isso funciona? Eu vou ganhar a meia de graça. Isso se eu gastar R$200 dentro da loja. Então eu acabo gastando muito mais do que eu ia gastar antes e isso sem perceber. E ainda assim, quando o produto é certo para a pessoa certa, ela acaba comprando. Ela não consegue ver muitas objeções. E as Olimpíadas, né? E como a Coca-Cola consegue associar momentos de celebração a um produto. É impressionante. Toda vez que a gente pensa em celebrar alguma coisa, tem uma Coca-Cola em algum lugar. E isso é uma construção de narrativa. É um produto que acaba entrando dentro da nossa vida de forma indireta tantas vezes que a gente não associa a celebração sem esse produto. É como a gente falar de uma vitória de Fórmula 1 e não ter um champanhe lá para estourar. Ou, por exemplo, chegar na época de Natal e não pensar na Balduco. São momentos que fazem a gente associar a marca com a celebração. E no fundo, a nossa querida Black Friday. O que muitas empresas fazem? Elas aumentam o preço dos produtos um pouco antes do lançamento da Black Friday e aí a sensação de desconto acaba sendo muito maior. E a sensação de urgência cresce também. O problema é que com algumas marcas não criando descontos reais ou coisas que realmente fazem sentido, principalmente num país onde as coisas são muito caras e a tomada de decisão de compra é muito planejada pelo comprador, pelo consumidor, pessoas percebem e acabam não dando mais credibilidade quando a marca faz uma campanha de Black Friday que não tem desconto. Então a sensação de ilusão pro consumidor não funciona muito, tá? Então não adianta você ter uma marca que fica fazendo campanha de Black Friday toda hora, não dando desconto nenhum, aumentando o preço, fazendo desconto depois, porque se a pessoa estava interessada em comprar, ela já sabe quanto você cobra, ela já sabe qual é o desconto que você aplica. Então não adianta fingir desconto, você de fato precisa ofertar alguma coisa que faça sentido. E as marcas que entendem esse game ganham muito mais dinheiro na Black Friday. E aí o ideal é você sempre procurar, nesse momento, entregar para as pessoas um produto que está saindo de linha. Aí você consegue colocar desconto, ou um produto que você não pretende mais colocar na sua prateleira, ou alguma coisa que tenha escala dentro do seu negócio e não vai ter prejuízo, você vai ganhar na quantidade. O que você não pode é dar desconto também e acaba perdendo dinheiro. Então são todas as estratégias que as empresas utilizam e marcas utilizam que fazem muito sentido porque elas analisam métrica de comportamento humano. Porque no final, se você sabe como e quando agir, você pode influenciar as decisões e criar oportunidades de venda. Mas como que encontra o momento certo para o seu público? Então eu trouxe para vocês um framework detalhado para vocês preencherem e entenderem como você encontra o seu ICP. O que é ICP? É Ideal Customer Profile, ou perfil de cliente ideal. A primeira coisa que você precisa entender é quem é seu público. Seu público não são os seus seguidores, são as pessoas que comprariam algo de você. Para você conseguir ter essa métrica, você pode fazer pesquisa ou você pode entender quem são as pessoas que compram de você baseado no seu CRM. Então, o CRM são os dados das pessoas que compraram de você. Edu, não tenho nada disso, uma empresa está começando. Você pode analisar as pessoas que compram de você tete a tete. Você tem um contato dessas pessoas, você sabe como elas são, como elas operam e você pode entender mais sobre elas. Se você não tem o seu ICP ainda, a gente vai criar junto. Então vamos lá, o que você precisa anotar aí para entender qual que é o ICP ideal? Você vai colocar dentro algumas características do seu possível cliente, tá? Uma delas seria a idade, isso é extremamente importante para saber como você se comunica com o seu público, com as pessoas que compram de você. Outra coisa é o gênero. Se o seu público não tiver um gênero específico, normalmente comida, nem todas elas vão ter gênero, mas existem comidas sim, mais focadas para o público masculino e outras mais focadas para o público feminino. Isso depende de vários fatores, mas você precisa entender qual que é o seu, tá? Entende quem mais compra de você, qual o gênero que mais compra. Depois, qual que é a profissão desse usuário, com o que ele trabalha, quais são os momentos que ele está em casa, quais são os momentos que ele está trabalhando, quais são os possíveis interesses que ele tem. Isso é muito importante para você saber quais são os momentos que você pode vender alguma coisa para ele, como você pode ajudar ele de fato. Você precisa colocar quais são os desafios do seu consumidor, quais são as dores que ele tem, quais são as dificuldades que ele tem que o seu produto pode ajudar de alguma maneira. Para qualquer pessoa tem um produto que resolve um problema, então a gente tem que entender qual que é esse problema para você saber exatamente o que o seu cliente precisa. E no fim, qual que é o padrão de compra dessa mulher ou desse cara. Você precisa entender como ele se comporta para conseguir vender para ele na hora certa, no momento certo. Então anota tudo separado: idade, gênero, profissão, interesse, desafio e padrão de compra. E depois, como segundo passo, a gente vai mapear os momentos de atenção. Você pode utilizar, por exemplo, o Google Trends para encontrar os assuntos em alta dentro do Google. O que as pessoas estão buscando. Isso vai te ajudar a entender quais são as tendências de busca do seu público. O que elas estão querendo consumir. O que pode te ajudar bastante também é entender quais foram os momentos que você mais vendeu. Esses momentos de alta costumam te indicar alguma coisa. O que você fez nesse momento de alta que você pode replicar em algum outro momento para ter mais conversão. Vende muito. Não foi por acaso. Esse mês foi muito bom. Não foi por acaso. É que esse mês tá ruim porque as pessoas estão sem dinheiro. É que esse mês tá ruim porque as pessoas não estão comprando porque elas foram viajar e gastaram tudo na viagem. Não é bem sobre isso, tá, galera? No final, as pessoas compram quando elas veem valor. A diferença de um cara que compra ou não compra porque ele fez uma viagem não é só a falta de grana. É sim como ele tá pensando no dinheiro dele. Ele vai acabar valorizando mais alguma compra porque ele acabou de fazer um gasto grande. Então ele não precisa gastar de novo. Então nesse caso o que acontece é que ele fica com um parâmetro um pouco mais alto do que ele realmente precisa, do que ele realmente quer. Isso é comum. No começo do mês, na maioria das pessoas que ganham salário, elas acabam gastando mais porque elas estão mais suscetíveis a gastar, porque elas têm um pouco mais de reserva. Agora, no fim do mês, quando o cara já tá sem grana, ele já começa a comprar menos, ele começa a comer mais em casa, fugir dos restaurantes e procurar coisas que vão fazer ele ter um custo menor porque ele tá sem dinheiro. Então, não necessariamente ele não vai comprar. Porque ele pode pegar o cartão de crédito dele e parcelar em 12. Ele pode fazer um empréstimo e comprar. Depende do quanto ele acha que aquilo vai ser valioso para ele. Então, você precisa mostrar valor no seu produto. Terceira coisa, encontre gatilhos emocionais. Você precisa descobrir quais são os gatilhos emocionais que fazem o seu cliente tomar a decisão
decisão de compra. O que faz ele comprar e o que faz ele não comprar. Se você não entender isso, você não vai conseguir quebrar a objeção. E o cara sempre vai achar que, talvez isso não seja pra mim. E às vezes é. Às vezes o que você tem pra oferecer pra ele pode mudar a vida dele, pode fazer ele ganhar mais dinheiro, pode fazer ele resolver um problema que ele tem, mas ele não consegue enxergar valor. Então você não tá entendendo como ativar os gatilhos emocionais do seu público. Por exemplo, o senso de urgência no Natal, ele pode até funcionar, mas sabe o que funciona mais? O gatilho histórico e emocional da Copa do Mundo. Putz, cara, você lembra como foi legal quando a gente ganhou aquela Copa? Faz tanto tempo que a gente não ganha a Copa. Opa, o cara se prendeu nisso. Aquilo foi um gatilho emocional. E usar essa nostalgia do passado pode ser um fator de gatilho emocional determinante para quando a Nike, por exemplo, relançar uma camiseta de 2002 ou de 1994, o cara toma a decisão de comprar. Por quê? Porque ativou o gatilho de lembrança, o gatilho de nostalgia, e isso é um fator determinante para compra. Agora, se esse gatilho emocional que já é forte vier atrelado a só tem 50 unidades, você já sabe o que acontece, né? O senso de urgência começa a ficar muito grande e as pessoas compram porque sabem que aquilo vai valorizar, e a gente entra no terceiro passo. O cara começa a achar que aquilo não é uma compra, aquilo é um investimento. Entende como vai ativando partes do nosso cérebro a ponto de a gente tomar uma decisão sem pensar duas vezes? E a melhor maneira de você entender esses assuntos e entender como que está funcionando o gatilho emocional do seu público é acompanhar a rede social. Se você olha um pouquinho pelo que as pessoas estão falando, você já sabe exatamente o produto que você pode fazer. Entendendo mais ou menos como está esse público, você consegue entender a dor deles e resolver criar um produto, ou pegar o seu produto e criar alguma coisa nele que faça as pessoas se lembrarem do momento que elas viveram e ser um fator determinante para a compra. Deu para entender um pouco essa parte, né? Passo 4, crie mensagens estratégicas. A importância do storytelling. Anota aí, você pode começar com uma boa história, com prova social, depoimento de compradores. E depois ativar um modo escassez. Você pode falar que são peças limitadas, ou produtos limitados, ou atendimentos limitados. Você vai criar um produto que tem limite. Depois você vai pensar nas ofertas exclusivas. É bom sempre ter uma opção normal e uma opção VIP. As pessoas às vezes querem ser diferentes, querem ser especiais. E se ela tem condição financeira para isso, você pode proporcionar isso para ela, por que não? No fim, tudo isso para ajudar a aumentar a conversão, que no fim é a compra do seu cliente. E o passo 5 são testes e ajustes. Nada funciona de primeira, é muito difícil funcionar. Tudo precisa de teste. O próprio Facebook, na hora de criar um anúncio, te dá a opção de fazer teste AB. Ou seja, você precisa saber qual dos dois anúncios vão desempenhar melhor. Às vezes é a cor da roupa, às vezes é o jeito que você fala, às vezes é os primeiros 3 segundos que tem alguma coisa que chama atenção e um e o outro não chama. Então você precisa entender como converter. E você precisa fazer teste AB não só no anúncio do Facebook. Você precisa fazer teste AB no seu produto, você precisa fazer teste AB no seu serviço e você precisa fazer teste AB em tudo. Não tem como saber o que deu certo e o que não deu certo se você não pegar o erro e parar de replicar. Ao invés de focar só em melhorar o que a gente era bom, a gente começou a focar em melhorar o que a gente era ruim. Porque o que a gente já era bom, já estava bom. Se a gente começasse a melhorar o que estava ruim, encontrar os defeitos, encontrar os buracos que a gente tinha, a gente conseguia preencher. Muitas vezes é melhor a gente ter algo estável que funcione do que uma montanha-russa de instabilidade. Algo que dispara a venda pra caramba e depois você fica um tempão sem vender. Arruma um monte de coisa e depois deixa tudo desorganizado. Então a constância acaba sendo mais efetiva no longo prazo do que essa oscilação de sobe e desce. Então você precisa testar para arrumar o que tá errado e o que tá bom você mantém. Se você trazer um paralelo para rede social, por exemplo, nossos vídeos, quando a gente começou a fazer, eles tinham pouco resultado. Quando a gente acertou o primeiro, a gente falou, peraí, esse vídeo deu certo. Por quê? O que mais as pessoas estão falando nos comentários? A gente começou a replicar o que deu certo. Quando a gente começou a replicar o que deu certo e arrumar o que estava errado, foi quando a gente começou a ter resultado. E ter muitos seguidores na rede social, ter muita gente vendo o seu trabalho na rede social, é uma vitrine gratuita. Você está buscando CAC de graça. Você está buscando CAC de uma maneira muito barata, que é o custo de aquisição por cliente. Quando você consegue pegar um cliente por um preço menor, significa que você não precisou gastar muito para ter aquele cliente. Significa que você pode cobrar até mais barato, porque a sua taxa de investimento para converter o cliente não é alta, tá? Então a gente utiliza muito a rede social para diminuir o nosso CAC. E tudo isso que eu falei, as grandes empresas já usam. Então se você não começar a aplicar isso para dentro da tua vida, para dentro do teu negócio, você vai ficar para trás, porque existe muito conteúdo gratuito de pessoas ensinando o que fazer. O que você acha que diferencia, então, duas pessoas que têm conhecimento? A única coisa que diferencia essas pessoas é quem agiu. A pessoa que teve a ação, a pessoa que fez é a pessoa que se destacou, porque a outra pessoa ficou só assistindo o conhecimento na mão. Agora me fala, você já percebeu alguma decisão polêmica sendo tomada no carnaval? E no mundo das empresas? Já percebeu elas agindo de alguma maneira muito diferente em determinada época? Como que elas usam as distrações para influenciar as pessoas?